o texto, eu quero abrir a pregação com o texto de João, capítulo 1, vamos lá? Aleluia. Você tem a liberdade de adorar. Glórias a Deus. Fique à vontade. Você está na casa do seu Pai. Você veio aqui prestar culto, então você tem liberdade. Eu endosso essa liberdade que o Senhor te deu. Vamos lá, João 1. Nós vamos ler o 1, o 2, o 3, o 4 e o 12. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No verso 12, a gente pula para o 12 e fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Aleluia, glórias a Deus. Que palavra poderosa. Aleluia. Um dos apóstolos do Senhor Jesus, João, ele abre o livro, né, em que ele escreveu falando da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né, falando de que ele é o Verbo, ele é o Logos, ele é o Alfa e o Ômega, ele é o princípio e o fim. Sem ele, nada do que foi feito poderia ser feito. No verso 12, que é o ponto-chave em que eu quero trazer luz, porque a gente sabe do poder e da glória, né, e da magnitude que nosso Senhor Jesus tem. Mas eu gostaria de citar aqui, porque essa é a base de toda a linha aí do meu discurso, em relação a essa ministração. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Perceba que a palavra receber vem do original de reconhecer e admitir e confessar. É como se eu estivesse num estado em que eu estivesse morto, e aí eu passo a ter vida, e vida em Deus, vida com Deus. É uma confissão no mundo natural, mas que impacta totalmente no mundo sobrenatural. Você faz uma confissão no seu natural e o Senhor muda a sua história. É como os estudiosos dizem que é como se fosse um ato instantâneo e automático. Assim como será instantâneo e rápido, o Senhor nos levará quando o Senhor Jesus voltar, Ele nos tirará com mão forte. É um rápido, instantaneamente. A palavra de Deus diz que é um piscar dos olhos. E esse fato de nós crermos e reconhecermos nos traz uma filiação. Uma filiação, porque seremos considerados aí, ó, e terão poder. E esse poder aqui, ele não é só o dunamis, que é o poder de Deus manifesto em nós, dentro de nós. Fala de direito, fala de herança. E é interessante porque esse direito, ele é automaticamente adquirido, automaticamente gozado, automaticamente desfrutado. A gente sabe que herança a gente recebe, cada dia o tempo passa, está mais difícil receber herança, né? Mas tudo bem. O tempo passa, a herança é feita por um processo, por um período, por uma história, né? É um legado, em que os filhos vão receber quando os pais partirem. Mas essa herança aqui, que inclusive foi consumada quando o nosso Senhor Jesus morre, mas ressuscita no terceiro dia, porque Ele vem cuidar da relação que foi perdida lá no Éden. E aí é automaticamente. Sabe qual que é a sensação que eu tenho? Algumas pessoas podem associar com carros, algumas pessoas podem associar com conquistas. É como se eu tivesse algo primoroso, tá? É como se eu tivesse um vaso lindo. Vamos exemplificar aqui com vaso? Eu tenho um vaso lindo para colocar esse buquê de flores, mas eu uso algo simplório para colocar. Não está ornando, sabe? Não acompanha. É como se eu tivesse um carro maravilhoso e eu saísse com um fusquinha, nada contra fusquinha, tem gente que coleciona. Estou falando mesmo de um carrão e um carrinho. O Senhor nos dá condições de desfrutarmos coisas maravilhosas, tanto nessa vida quanto no porvir. Ele cuida de tudo.
E nós, por algumas travas, por nossos poços e fundos de angústias, de medo, a gente fica nesse estado, nessa condição de que, ó Deus, ó vida, ó céus. Já foi falado aqui numa oração da Juliana, que era para nós entendermos que o nosso problema é tão pequenininho. E o poder do nosso Deus é tão grande. Talvez, sob a sua perspectiva, de fato, nós somos muito pequenos. E somos mesmos, nós somos frágeis. Mas o nosso Deus. Só que a gente tem uma condição. Além de nós, Ele nos fez, Ele nos enxertou na videira. Ele nos deu vida. Ele restaurou uma relação que havia se perdido. Ou seja, é como se eu te pudesse desfrutar de um todo. E eu estou aqui, ó, encolhidinha. E eu estou falando disso não só numa área na sua vida, não, em todas as áreas. Quando a gente não desperta pela palavra, porque a palavra de Deus, ela entra, ela é logos, ela tem ação, né? Ela tem mudança. E quando você deixa a palavra entrar e te mudar, e você não somente ouvir, mas desfrutar, tanto que a palavra diz que todos quanto receberam. Esse receber aqui vem da paráfrase aí de reconhecer. De reconhecer. Então eu percebo o poder que Deus tem para trabalhar em mim. O inimigo, sim, ele entra pela brecha. O Senhor, ele diz: eis que estou à porta e bato. O Senhor é gentil, e por isso que ele nos deu uma coisa, uma opção, o livre arbítrio. Ele nos deu. Só que sabe o que é interessantíssimo? Porque desde os tempos primórdios, né? E eu estou falando aí de uma altura de 400 anos antes de Cristo, tinha um cara chamado Epicúros. Diga, Epicúros. Mas tudo bem. Fazer o quê? Naquela época não tinha tanta criatividade, não é possível. Epicúros. Na verdade, eles colocavam o nome com algum sentido, gente, naquela época. Então, podia até não ser bonito, mas tinha algum significado. Então, ele acaba trazendo e ele funda uma faculdade, né, uma escola, na verdade, naquela época, filosófica, em que... E, na verdade, quando a gente fala de filosofia naquela época, a gente fala da psicologia hoje, né, que fala de filosofia de vida. Eles tinham algumas preocupações a respeito da identidade, da nossa missão, da nossa visão, né, do que a gente... Eles tinham algumas perguntas, das quais eles falam que são perguntas existenciais. Quais são elas? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu venho e para onde eu estou indo? Todas essas respostas aqui a gente encontra. Sabe aonde? Na Bíblia. Só que, às vezes, tudo que você precisa está dentro de você, está na palavra. E por que eu falo dentro de você? Porque você lembra que o Senhor escolheu, Ele escolheu habitar dentro de você. Uma porção dEle habita dentro de você. Nós somos templo. Só que, repara, você não deixa ninguém morar na sua casa sem você ter uma liberdade com ela, deixa. Você pode deixar algumas vezes, alguma pessoa dormir por alguma consideração, mas morar na sua casa, não. Só que, às vezes, a gente não toma o cuidado de se relacionar com quem mora dentro de nós. E sabe o que acontece? A visita ou a morada dele parece ser indiferente. Você imagina, todos os dias, eu morando com... Eu esqueci o seu nome, Carla. Você imagina que eu e a Carla morássemos juntas. E todo dia eu a ignorasse. Todos os dias. Aí eu só vou lembrar dela, quais dias de culto aqui? Terça, quinta e domingo. Só lembrasse de falar com ela terça, quinta e domingo. E aí a Carla viesse a reclamar para a pastora, falou assim: olha, eu não sei o que está acontecendo. Eu moro com a Elisângela, mas ela só fala comigo três vezes na semana. E é curioso, porque ela só fala comigo quando ela está precisando. Que é o que a pastora também disse no começo do culto. Você acredita que o Senhor, às vezes, pensa numa forma em que Deus tem de tratar a gente? É pela dor, sabia? Só que as dores, às vezes, não é nem provocada por Ele, são suas próprias escolhas. Porque Jeremias vai falar assim: do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Pecado, lembra? Errar o alvo? Fazer escolhas erradas? E aí, de repente, o Senhor vai soltando. É como se o Senhor vai
estou soltando a corda. Ô filha, eu estou aqui. Quando você precisar, eu estou aqui. Aí você volta, reconhecendo o erro como o filho pródigo. Eu pequei contra os céus e contra ti. Até quando nós vamos ficar assim? O Senhor nos dá toda a estrutura, tudo que precisava ser conquistado, restaurado no mundo espiritual, para que você gozasse de uma vida abençoada aqui. É claro que eu vou dizer uma vida abençoada, mas não vou dizer que você não vai ter provação, porque Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas Ele diz assim, eu venci, porque o Senhor não nos pede nada do qual Ele não tenha passado e do qual Ele não tenha nos dado. Absolutamente nada. Ele foi traído. Ele foi traído. Ele foi chicoteado. Ele foi aviltado, foi humilhado também. Ele foi perseguido. Teve infidelidade, traição, dentro e fora. Inclusive quando ele foi traído, a pessoa que o traiu estava com ele na mesa. Será que o Senhor passou por tudo isso só por passar? Não tem um aprendizado? Aos Hebreus diz que todo o ensino vem pela prática e pelos nossos irmãos que passaram pelas situações e vem com a carga de aprendizado e de experiência, para que nós podemos entender que nada é pessoal, é processo. É processo. Só que enquanto você não reconhecer a tua filiação, a tua identidade, a tua paternidade em Deus, sabe o que acontece? Você tem condição de ser filho, herdeiro, corrideiro em Cristo. Sabe o que você está vivendo? Como escravo, como servo. Para o servir, nós seremos ruperedes, estaremos aqui para servir. Inclusive, nós aqui do altar somos o primeiro a servir. Às vezes você tem uma interpretação totalmente equivocada a respeito do servir. Porque quando o Senhor Jesus vai ensinar o que é servir, sabe o que Ele faz? Eu não sei se você conhece aquelas sandálias antigas. Elas eram de couro. Você lembra que o chão não era assim, né? Não era rústico, barro. E eles andavam, não tinha água encanada, não tomava banho, sabe, ligar o chuveiro? Não tinha. Quando eles chegavam, tinham bacias, né, vasos com água para eles se lavarem. Vocês assistiram The Chosen? Quem assistiu The Chosen aqui? Quem não assistiu, eu recomendo ferozmente você assistir. E aí, sabe que o Senhor Jesus vai ensinar eles a servir? O Senhor vai lavar os pés deles. Só que quem lavava os pés das pessoas, normalmente eram escravos. Pedro logo, não, jamais o Senhor vai lavar meu pé. Então, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. O Senhor vai lavar tudo. O que o Senhor estava querendo dizer? Ele estava querendo ensinar o que era servir. Inclusive, Jesus é o primeiro a servir. É o primeiro a fazer. É o primeiro a passar pelas situações. Você assistindo The Chosen, você entende toda a abordagem, tanto de cunho cultural, filosófico e bíblico. Incrível, assista. Porque você vai sentir o Senhor, teu Deus, tão pertinho. E, meu Deus, lá você entende quanto o Senhor sofreu, viu, para nos aguentar. Nós não somos fáceis. Nós não somos fáceis. Pensa que o Senhor sofreu, aí você chora mais ainda. Compra lencinhos também. É importante. Tendo dito isso, se você não entender a sua identidade em Deus, você vai ter uma distorção, uma percepção equivocadíssima, não é nem equivocada, a respeito de quem você é em Deus, a respeito da autoridade que você tem diante do Senhor, porque o Senhor fala assim, eu não vos dei um espírito de covardia, mas eu vos dei um espírito de ousadia. Sabe o que quer dizer isso? Que diante dos problemas, das situações, você fala, meu Deus, não. Inimigo, você não entra aqui não. Aqui quem habita, aqui quem mora, aqui é casa do Senhor. E você se posicionar. Tem horas que você vai pedir misericórdia, principalmente quando diz a respeito de erro. Mas quando o inimigo quiser se andar, roubar a tua bênção, por que será que a palavra de Deus diz que os homens das trevas são mais prudentes do que a luz? Porque às vezes a gente até ora, mas não vigia nada.
Quando você começa a entender as coisas de um nível espiritual, a sua interpretação com o nível natural é outra. E é claro que a tua relação com Deus na vertical tem que estar ok. Porque o Senhor te dá discernimento, o Senhor te dá visão de águia. O Senhor te dá entendimento além do que você pode ver. Que a gente chama de discernimento. Quando eu lembro de discernimento, eu só lembro de Abigail. Abigail, pensa numa mulher que tinha todo o cenário desfavorável. O seu marido era um homem rude, que não servia a Deus, que era naturalmente ruim. Na sua personalidade, ele era cruel. A gente sabe o que acontece. Davi cuidava da região, era a época que ele estava fugindo de Saul. Ele e os seus valentes mantinham a ordem para evitar qualquer tipo de roubos, assaltos, salteadores roubando as ovelhas. Lembra que Davi era pastor? Então, até o Senhor cumprisse o propósito da vida dele, ele continuava trabalhando. É pedido para que um dos seus servos vá até este homem terrivelmente cruel. Sabe o que acontece? Ele não somente desfaz, ele é grosso, rude, e diz que não vai ajudar com nada. Um dos servos, vendo aquilo, informa a Abigail. Abigail prontamente prepara 2 jumentas com muitas coisas e vai. E naquela hora, ela diante dele se humilha e reconhece o erro. O erro não foi dela, mas ela reconhece. Deus não somente restaura a situação, porque um estava indo com ira, ódio e vingança, porque Davi estava vindo ao encontro, e ela estava indo pedir perdão e reconhecer o erro. A reconciliação é feita. A mulher volta, só que ela não vai falar nada para o marido, ela conversa com ele no dia seguinte. O Senhor fere o homem morre, e o Senhor restaura a sorte. E com quem que essa mulher fica? Com Davi. Que você seja sábia, igual a Abigail. Que você consiga discernir, não é sobre você, é sobre a situação, sobre o fato. Porque a gente leva tudo para o pessoal. E se vitimiza, e se inferioriza. Não, aconteceu, vai ter que ser resolvido, e aí? Eu me lembro quando o leite derramar, meu Deus, em casa. Eu era caçula, fui destronada, entendeu? Vieram mais 3, eu ajudei a cuidar dos 3. E pensa numa coisa, ferver leite, lembra? Hoje eu nem sei se a gente ferve mais leite, eu não tomo leite há muito tempo não, né? Micro-ondas, aleluia. Sabe o que acontecia? Eu estava aqui, gente, atenta, 1 segundo. Você imagina, 3 irmãos, pequenininho, com um período de diferença de 1 ano e meio, eles botavam fogo no arraial. 1 segundo, gente, era derramou. Pensa, oh Deus do céu. Não adiantava chorar. Ou você limpava naquela hora, porque o fogão quente vai enrijecer, demora mais. E minha mãe, pensa que era virada na limpeza. Não podia ter arranhão nenhum no fogão. Lembra da época quem é mais velho aqui vai lembrar, do alumínio que eu colocava no fogão? Minha mãe era essa aí. Pensa. As minhas tendinitas que eu tenho hoje era de tanto limpar janela e passar roupa. Era eu que passava as roupas também. Meu pai, amém, Senhor Jesus. E aí, isso acontecia? Eu falava, não vou deixar isso secar, não. Tá, o seu leite derramou, o problema aconteceu, você vai ter que resolver, não adianta não. Às vezes você vai ter que discernir para entender que, como a Abigail falou, não ia adiantar ela falar. Ele era imprudente, ele era ruim, ele era ignorante, ele era um déspota. Ela no dia seguinte foi comunicar. E a justiça foi feita, porque quem interviu na situação, sabe quem foi? Foi Deus. Então eu quero que você entenda que vai ter coisas que não é você que vai resolver. Joelho. Você tem uma ferramenta ao seu favor, o joelho. Quando você não tiver forças para resolver, quando você não souber o que fazer, se una com aquelas irmãs de oração. Peça apoio pastoral. E vamos, guerra. Sabe o que eu já vi? Homem durão. Fica um moço. Joelho. O Senhor te dá acesso através do joelho.
O Senhor muda circunstâncias e muda situações e muda você. Só que você precisa se render e entregar. Entrega e confia. Entrega e confia. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Mas se você não reconhecer quem você é em Deus, você vai continuar passando pela provação. Você vai ter, viu? Ninguém que está te enganando, não é porque você é crente que Deus vai te favorecer. Não, cuide da sua saúde, cuide da sua vida, seja prudente, seja ético, porque você fazendo certo tende as coisas a dar mais certo, e o resto é irrelevante. A gente vai tratando, vai passando pela provação, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, é desse jeito aí, e assim a gente vai rumo aos céus. Só que uma coisa é importante, porque o Senhor escolheu em ti habitar. O Senhor te escolheu, e não é porque nós somos grandes, Ele é pequeno, não, mas porque Ele te criou, Ele te fez. A palavra de Deus diz em 1 Gênesis 1:26, que Ele fala assim, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ainda diz assim, e criou Deus o homem à imagem e semelhança. A sua imagem o criou, homem e mulher os criou. Sabe o que quer dizer isso? Que o Senhor colocou as características dele em nós. Ele colocou a tricotomia, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele colocou em nós, sabe o quê? Espírito, alma e corpo. Você é um ser tricotômico, você tem 3 dimensões, e você precisa cuidar das 3 áreas da sua vida. Você precisa cuidar do teu espírito. O que é o espírito? Espírito é o pneuma, é o que anela e deseja a Deus. Sabe quando você não está bem, quando você sente um vazio, porque você ali está numa semana mais corrida e não fez a sua solicitude, não fez a sua devocional como você deveria fazer? Porque assim como a gente come, bebe aí, né, gente? Água, sucos e tudo mais, né? Se banha, trabalha, O que a palavra de Deus diz? Viva cada dia o seu mal. Então, cada dia tem uma porção de todas essas coisas, de todos os cuidados. Seja na dimensão do espírito, da alma, cuide das suas emoções. A alma fala da psique, fala do centro das nossas emoções. E o corpo é o soma, que envolve todas as 2 partes anteriores das quais eu citei. E sabe o que é interessante? Quando você quer buscar a Deus, você ouve um louvor, tem um momento ali de oração. Quando você quer dar ou receber algum carinho, você dá e recebe algum carinho, seja do seu cônjuge, amigos, filhos, marido, enfim. E o corpo você cuida. Mas sabe a parte que a gente tende a mais negligenciar? A do espírito, que impacta integralmente na alma. Tanto que Davi fala assim, por que estás abatida, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Aí ele fala assim, espere em Deus. É como se ele estivesse falando, ele está falando para ele mesmo, em terceira pessoa. É como se ele quisesse ouvir, não, presta atenção. Porque você está abatido, minha alma. Porque a gente às vezes pensa que eles não passaram por nada, né? Por anos ele foi perseguido por Saul. Por anos ele não foi reconhecido como filho dos seus pais. A gente sabe que tinha uma questão ali familiar com Davi. Tanto que ele cresce, é um excelente homem de Deus, é um homem temente, mas ele falha terrivelmente como pai. Porque ele não teve boas referências como pai. Dá vontade de ser ler na Bíblia com o que ele fez com os filhos? Miserável, o que aconteceu? Você vai perceber que a gente é igualzinho. A gente cuida de uma área aqui, às vezes você cuida só do profissional. Aí você toma cuidado, sabe por quê? Porque quando você quer ganhar um pouquinho mais de dinheiro, você trabalha, sabe o que você começa a fazer? Culto. Você começa a tirar, você tira 1, você tira 2, ou então você chega aqui com o culto rolando e sua mente está muito acelerada. Você está presente, mas não está presente. O seu corpo está, o soma está aqui, mas o teu espírito, a tua alma está longe. Tanto que o Senhor fala, quando é respeito a culto, para a gente oferecer um culto vivo. Um culto vivo, você tem que estar presente, você tem que estar se relacionando. Ele quer receber o seu culto. E a gente sabe o que acontece. Infelizmente, nós erramos o alvo. E aí a palavra de Deus diz aos Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus.
Só que o Senhor Jesus, o Senhor Deus tinha um plano, que é justamente para restaurar essa relação. Para que definitivamente, quando nós entendêssemos, reconhecêssemos e confessássemos, Ele pudesse vir e restaurar essa relação que foi rompida, que foi quebrada. Só que é engraçado porque quando a gente fala a respeito de pecado, quando a gente fala a respeito de separação, a separação não foi de Deus para nós, foi de nós para Deus. Quem erra e se envergonha, lembra? Eu ouvi tua voz, eu tive medo e me escondi, Adão falou. A gente que se esconde com vergonha. Mas o Senhor não. Ele está a todo momento pronto para te ouvir. Inclusive, Ele sempre está presente, sempre. Mesmo você não estando, não percebendo a presença dEle, Ele está presente. Ele está sempre presente. A palavra de Deus diz que não tem como se esconder dEle. Sabe o que acontece? É que a gente não reconhece essa presença. Em Provérbios 24 fala assim, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. A gente não consegue discernir a nossa mão direita e esquerda. A gente adulto, quem dirige, às vezes quer ir para a esquerda, a gente fala direita. Eu não sei o que acontece com o cérebro da mulher. Não sei. Eu tenho consciência que é direita e de vez em quando fala esquerda. Não sei o que acontece, tem que ser estudado, o cérebro da mulher. E sabe o que é interessante? Porque é o que o Senhor Jesus fala, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entrega o Filho dEle para restaurar essa relação. Quando essa relação é restaurada, Ele nos dá o direito de chamar Ele como Abba, Pai, Paizinho. Aos Romanos 8, 14 e 15 fala a respeito disso. Que nós somos restaurados nessa relação e nós podemos não somente desfrutar, mas como ter essa intimidade com Ele. Mas eu não sei o porquê exatamente, na verdade é uma briga entre a luta, né? É uma briga entre a nossa carne e entre o nosso espírito, de que a gente tem uma dificuldade de pagar o preço para manter o maior contato. Vocês lembram do episódio no deserto? O Senhor dá uma orientação para eles se santificarem, o Senhor se manifestaria no monte. O Senhor começa a santificação é feita, a separação é feita dos 3 dias, e quando o Senhor aparece, a terra treme, há barulhos, e eles temem a presença de Deus. Aí eles falam para Moisés, não, vá você falar com o Senhor. Há um querer e um temor, e um tremor, na verdade, que nos impede às vezes de acessar esse terceiro átrio, de acessar essa intimidade. E na verdade, levando para o nosso contexto hoje, tem um preço a ser pago, mas nem sempre a gente quer pagar. É engraçado que quando o Senhor Jesus nos aceita, sermos adotados na sua família, Ele não olha para os nossos erros. Tem uma frase de, deixa eu pegar ela aqui, de Tozer, ele fala assim, Jesus é o único que sabe o pior de você, e apesar disso, Ele é o que mais te ama. Jesus é o único que sabe o pior de você, e apesar disso, Ele é o que mais te ama. Você sabe que quando você tem, quem é que tem filhos? Com certeza você conhece as qualidades, os talentos desse filho, só que você o deixa de amar, devido a alguma fragilidade, vulnerabilidade. O pessoal chama defeito, eu não gosto de chamar defeito, porque defeito, isso aqui tem defeito. De vez em quando o meu tem vários defeitos, que eu derrubo, eu quebro a tela, aí vai arrumar, aí volta. Acabou de voltar, já quebrei de novo. Não, só película, calma. Isso aqui é defeito, nós temos pontos, fraquezas e forças. Só que, inclusive, as nossas fraquezas, você acredita que são quando as nossas forças estão desequilibradas? Quando eu estou indo para o viés muito, muito crítico, sendo muito perfeccionista, sendo muito controladora, sendo muito manipuladora. E aí, de acordo com o seu perfil comportamental, a gente tem essa dinâmica, né, de querer controlar, de querer planejar tudo, de querer manipular. E você acredita que a gente nem percebe? Só que você, como mãe, sabe os erros do seu filho e não deixa de amar, independente das falhas dele. E por que o Senhor faria isso? Ele nos deu, em 2 Coríntios 5,17, ele fala assim, aleluia, assim que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As velhas coisas já se passaram e eis que tudo se fez novo.
tudo. Lembra do texto que a gente leu em 1 João 12? Fala que depois que eu reconheci, é instantâneo. Eu entrei, eu fui filiado. Eu sou filho, eu sou corredeiro em Cristo. Aqui é a mesmíssima coisa. Só que sabe que a primeira coisa que é transformada, lembra lá do espírito, da alma e do corpo? O espírito começa a ser transformado, mas a alma, você precisa deixar o Senhor trabalhar. Você precisa deixar o Senhor curar. Você precisa deixar o Senhor tratar. Só que a gente deixa o Senhor trabalhar no espírito, porque a gente tem o espírito convencido do pecado, da justiça e do juízo. É o primeiro a ser transformado. Mas repara que da mesma forma que a gente tem um processo no corpo, para você emagrecer tem que fazer o quê? Dieta, exercício, disciplina, dormir bem, se alimentar bem. Aleluia. Pastor Alex? Só que do mesmo jeito que a gente vai ter disciplinas vem do termo justamente do exército militar, que é fazer a coisa independente de estar com vontade. Então, quando você entender que você precisa orar, não porque você precisa, porque na verdade, e eu não estou falando da necessidade, porque a gente precisa ser tratado, na oração que a gente é tratado, a gente é moldado, a gente é transformado, porque a gente confessa e o Senhor vai nos transformando. E a cura vem pela palavra, a restauração vem pela palavra. Mas você precisa confessar. Você precisa falar. Você lembra que toda vez que o Senhor ia curar alguém, o que o Senhor perguntava? O que queres que eu te faça? Era nítido. O cara era cego. O cara era paralítico. Parece até redundante. Ele perguntava. Sabe por quê? Porque Ele quer que você dê acessos. E quando você dá acessos, você vai ter que se posicionar. Você vai ter que ter atitudes. Você vai ter que mudar. E abrir mão de algumas verdades que estão aqui dentro de você, que na verdade elas são inverdades. Crenças. Só que você vai ter que precisar abrir mão para viver o melhor em Deus, para ter uma vida em Deus, para ter uma vida com Deus e desfrutar da plenitude de tudo que o Senhor tem, porque é como se nós pudéssemos desfrutar de algo maravilhoso, grandioso, glorioso, conquistado inclusive na cruz do Calvário, e que você está negligenciando, que você não está desfrutando. Aí o Senhor deve olhar e falar assim: minha filha, ela está assim, assado. Ela está em outra condição. Sabe quando o apóstolo Paulo chega assim, eu queria dar um alimento sólido para vocês, mas vocês não querem crescer. E eu tenho que dar leite. Quando que nós vamos crescer? Quando que nós vamos nos posicionar como pessoas maduras em Deus? De buscar essa maturidade. Porque tem lugares que uma criança não acessa. Tem lugares que a adolescência, e aí eu estou falando uma paráfrase aí, levando para o mundo espiritual. Na adolescência não acessa, na pré-adolescência não acessa, na fase adulta acessa. Quando você vai alcançar essa maturidade em Deus? Até quando você vai dar desculpas? Até quando? Só que você lembra que certa vez Jesus está passando por uma árvore que há 3 anos não dava fruto. E o Senhor dá a ordem, corta. Porque o Senhor nos vê como árvores. Você lembra quando o Senhor curou o cego? Eu vejo as pessoas como se fossem árvores. E o Senhor fala assim, e eis que vocês são feitura minha, e eu os criei para que vades e deis frutos. Inclusive, você acredita que as tuas obras são as únicas coisas que você vai levar? Se o Senhor nos arrebatasse hoje, as obras a gente vai levar. Nada. Tudo ficaria para trás. Se eu morresse hoje, a única coisa que eu ia levar dessa vida é as obras, boas e ruins. O que você tem feito? Só que é engraçado que, independente do que a gente faça, o Senhor sempre nos trata com amor, com correção e amor. Correção e amor. Correção e amor. Inclusive esse amor que chega a nos constranger. Por isso que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. O texto em João 1:4-19 fala isso, né? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Em Marcos 12:30 vai falar assim, e amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E Ele fala assim, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, este é o primeiro mandamento. É engraçado que quando a gente vai falar de amor, a gente vai falar em que eu mudo meu comportamento em nome deste amor. Eu abdico de algumas coisas. O próprio Deus fez isso. Lembra?
Eu amei o mundo de tal maneira que eu entreguei o meu filho. Por amor ao Senhor, eu abro mão disso. Por amor ao Senhor, eu me posiciono isso e isso. E eu não sei o que você precisa se posicionar, mas eu sei que você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar em Deus para viver uma plenitude do qual o Senhor, das coisas que o Senhor tem para fazer, através de você e por meio de você. E você tem que se posicionar para desfrutar coisas do altos céus, dons, revelações. Como é bom ter intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, você é o primeiro a saber o que você vai passar. Eu me lembro que eu ainda adolescente, eu tenho uma prima aqui. Quando eu perdi o meu pai, o Senhor me falou que eu perderia ele. Sinceramente, quando Ele me mostrou em sonho, eu não acreditei. Eu falei, é sonho da minha cabeça, né? Pois era. Quando eu perdi o meu cunhado também, a mesmíssima coisa. Deus me mostrou o que ia acontecer, como ia acontecer. Eu falei, mana, ele está saindo hoje, né? Ele não volta, o dia dele está contado. Ele saiu numa segunda-feira, a gente recebeu a informação da morte dele na quinta. Sofreu um assalto, espancaram ele, mataram ele. Ele e o irmão. E o Senhor me mostrou que tinha alguém com ele, só que eu não sabia que era o irmão dele. Quando você busca a intimidade, o Senhor te revela as situações. A maturidade vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Só que é interessante porque em Provérbios 4:23 ele fala assim, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então o Senhor fala assim, você deve me amar de todo o seu coração, mas você deve guardar o seu coração. Aonde? Pela palavra. Davi fala, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Só que o Senhor fala também em Jeremias 17:9, fala assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então eu devo guardar mais do que todas as coisas, e o meu coração mais enganoso do que todas as coisas. E por isso que Ele manda a gente guardar nele. Só que uma coisa tem que ser feita. A nossa mente tem que ser uma mente de Cristo. E com a mente de Cristo, que é a metanoia, a mudança de mente, que é buscar em Deus a minha filiação, a minha identidade, a minha paternidade, a paternidade de Deus em mim, para que eu possa desfrutar e eu não fique sendo regido pelas minhas emoções. Quem assistiu o filme aqui divertidamente? Vocês não gostam de filme, gente? Assistam. Sabe por quê? Lá fala sobre as emoções. Você, como uma pessoa madura em Deus, você não pode ser regido pelas emoções. Quando vocês assistirem The Chosen, você vai ver que o Senhor não age pela emoção. Ele faz o que precisa ser feito de acordo com o que o Senhor Deus mandou fazer. É como se você tem um propósito, assim como o Senhor Jesus tinha um propósito aqui. Então faça o que precisa ser feito. Cumpra com as suas responsabilidades, sejam sociais, sejam profissionais, sejam espirituais, sejam ministeriais. Você não precisa de ninguém te cobrar. Você é uma cidadã do céu, você tem que dar testemunho. Só que às vezes, sabe o que acontece? A gente se acomoda. Por N coisa, por isso que a gente não pode ser dominado. Então a mente domina as emoções. Tanto que a palavra de Deus fala assim, que habite em vós o Espírito, e que tenha, em Filipenses diz, que você tenha a mente de Cristo. Então a tua mente, o teu intelecto domina as suas emoções. As emoções vai se falar do quê? Vontade e desejo. E às vezes até necessidades. Só que se você não conseguir controlar, nem jejum você vai conseguir. Sabe por que a gente precisa jejuar? Porque a gente, através do jejum, vai começar a aprender a ter controle do que come, do que faz. Você começa a ter temperância. Você lembra do fruto do Espírito? Domínio próprio, Gálatas 5. São frutos do Espírito. E que você consegue só em Deus, como prática de devocional, jejum, oração e, claro, leitura. Você tem que ter base para sustentar a informação. Ela é minha regra de fé, ela que vai me conduzir. Pastor, eu tenho dificuldade, começa pouco, não tenho hábito de jejuar? É hábito, gente. E quando eu tenho um mau hábito, eu incluo um novo hábito, vou aos poucos. Falo assim, eu vou começar a ler hoje, eu vou ler 10 capítulos da Bíblia. Não vai. Você não muda um hábito para o outro. Não, Deus vai me ajudar. Vai, você lê uma vez,
Aí você falha na segunda, porque a correria do dia te pega. Você fala, eu li 5, aí eu leio amanhã o resto. Aí você vai ler 15 capítulos, não vai. Lê um capítulo por dia, meio capítulo. A questão é você começar, pouco mais começar. Ter a constância. Vai abrir jejum? Tá, você nunca, faz um tempo que você não jejum, não vai conseguir. Você vai sentir o cheiro do café. Sabe o que você faz? Senhor, me ajuda. A minha dificuldade está aqui, mas eu preciso ter domínio próprio. Faz jejum lá de 2 horas. Faz jejum de 3 horas. Aí você vai crescendo no Senhor. Quando você vê, vai estar jejuando metade do dia, vai estar jejuando 24 horas, uma semana brincadeira. Aí cada um. Ó, eu gosto muito dessa frase aqui, ó. Deus não se curvou à nossa pressa nervosa e nem adotou os métodos da nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, e muito tempo. Essa frase é de Tozer, A.W. Tozer. E sabe o que é engraçado? Porque a palavra de Deus fala assim, ó, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso ele estava falando, o Senhor Jesus, falando da bem-aventurança, falando das nossas preocupações e solicitudes com coisas do que havemos de beber, vestir, certo? Então ele fala assim, ó, de todas essas coisas eu vou cuidar. Você tem que primeiro, e aí o primeiro no original aqui vai falar de próton. Próton é a prioridade, ele é a prioridade do seu dia. Quando você colocar as coisas na escala da ordem da prioridade, que a tua relação vertical vai tudo bem quando for aqui, ó. Aqui está tudo bem, aqui tudo vai bem. Aqui diminui esse impacto. Todos os problemas, situações, circunstâncias que vão vir, diminui. Sabe que eu vejo que a gente tem muitas distrações no nosso dia. E pensa numa coisa que agora distrai o ser humano. Você sabe o que é? Celular. E às vezes quem trabalha com isso, meu Deus, a pessoa ela acorda com o celular, ela come com o celular. A primeira coisa que os médicos orientam a respeito de toda pessoa que está com problema em ordem emocional, psicológica e mental, sabe o que é? Celular. De toda a ordem, gente, todas as faixas etárias de idade, criança, adolescente, adulto, idoso. Vamos tirar o celular. Ontem eu atendendo uma paciente minha, ela está muito ansiosa. E aí eu faço alguns testes de tempos em tempos, e os indicadores dela subiram, ela está numa transição de carreira. E aí, os autossabotadores dela que está em alta é o hipervigilante, o perfeccionismo, ela é melancólica. E eu falei, quanto tempo você está vendo está no celular? É claro que ela nem me falou. Eu falei assim, vamos ver como está o aplicativo? Ela tem ficado 20 horas no celular. É muito tempo, gente. É muito tempo, gente. Aí sabe qual é a informação que passa? A luz que tem no celular, ela passa uma informação no cérebro, como se fosse dia, ó, não dorme, ó, acorda. Ele te dá uma sensação de você estar em estado de alerta. E você fica naturalmente. Porque a ansiedade em si, ela não tem... Eu me lembro que uma vez eu falei isso, uma pessoa veio me repreender falando assim, não, ansiedade não é de Deus, não. Calma. Nós precisamos de um mínimo de uma... A ansiedade, no seu natural, ela nos leva a se movimentar, ela gera como estímulo. Agora, a ansiedade em demasia, aí sim, tem até crises, síndromes. Ora, comer é bom, comer demais é bom? Não, né? Praticar atividade física é bom? A medicação vem na medida, mas para ter resultado, você tem que tomar na hora certa, no momento certo. Você vê que tudo tem um equilíbrio, uma proporção? Ora, celular também. E sabe o que é interessante? Provérbios 28, 9 fala assim, ó, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então quer dizer que além das suas orações serem impedidas quando você tem uma rusga com teu irmão, ou quando você briga com seu marido, principalmente a oração dele, né? Ele está mais prejudicado que a gente. Só para avisar, né? Mas se você não estiver obedecendo, parte daquilo que você estiver orando, se resvalar naquilo que você está orando, esquece. É como se eu estivesse orando e não estivesse vigiando, lembra? Suas orações vão ser respondidas. Então você tem que discernir, a gente tem um hábito de interpretar as coisas de maneira errada. Angélica Diamonds, ela fala que tudo é uma questão de interpretação. Se você interpreta errado, você entende errado, age errado e vai ter problemas.
E quando a gente está com a percepção de que tudo é sobre você, será? Será? Não é sobre você. Às vezes eu estou passando aqui, eu estou tão de sair da minha cabeça, aconteceu um negócio, um problema, eu passo aqui e esqueço de falar. Aí a irmã fala, nossa, não falou comigo. Nossa, pastora, não gosta de mim. E aí, como eu entendo um pouquinho de perfil, eu sei que eu não posso. Uma vez eu estava numa mesa, cheguei num casamento. E aí eu estava numa mesa, ovelha da casa. Falei, opa, deixa eu falar aqui, que se eu sei que eu não falar, elas vão ficar melindrosas. Não falou, não falou. A pessoa está com a cabeça em algum outro lugar, está pensando em alguma coisa, está correndo para poder ir buscar alguma coisa para servir aqui. Gente, você repara que no final do culto, alguém pede alguma coisa, a pastora pede alguma coisa, você vai, mas você encontra 10 irmãs, às vezes não vai dar para falar. Porque se ela parar para falar com as 10, esse 1 minuto que era para ir e voltar, vai se transformar em 10 minutos que a gente fala. A gente é uma bênção. Fala só um minutinho. Tem entendimento, faça a leitura das coisas, não se coloca como vítima. A gente está aqui para ir para o céu, não é para brigar, não. Em nome do Senhor Jesus, não é para se desentender. Lembra do leitinho? Já foi, já passou, você não é criança. A criança que não sabe manejar os sentimentos e emoções, e até quando você vai demorar para entender e saber administrar suas emoções, saber manejar? Por isso que eu te recomendo, assista o filme divertidamente. Comece a colocar as coisas no lugar. Se coloque como filha. Você é filha. Tem uma frase assim que fala assim, ó, Severino também da Silva, ele fala assim, ó, Deus está em todas as coisas. Deus está em todas as coisas. Ele está dentro, mas não enclausurado. Ele está fora, mas não está excluído. Ele está acima, mas não está levantado. Ele está embaixo, mas não está comprimido. Ele encontra-se inteiramente acima, presidindo, sustentando totalmente e preenchendo todo o espaço. Não tem como nós fugirmos de Deus. A tua dor, Deus sabe. A tua dor, Deus conhece. Só que às vezes, a gente, para poder ter um alívio, vai ter que falar, confessar. E se você não tem, inclusive, não fale com qualquer pessoa, não fale com todo mundo. Procure pessoas certas para falar da sua dor. E se você não tem ninguém, de repente tem dores que você não vai ter ninguém. Mas você tem um Senhor Deus que te ouve. Ele te ouve aonde você estiver. Ele te ouve, Ele é o Todo-Poderoso. E a gente sabe que em Jó 42, ele fala assim, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Às vezes você não está entendendo a situação que você está passando aqui, mas não olhe para a situação, não olhe para o contexto, não olhe para a circunstância. Você tem um Deus que diz assim, ó, que todas as coisas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a um Deus. Todas as coisas. Então, talvez agora você não entende a correção, não entende a aprovação, não entende a orientação, não entende o ensinamento. Mas tem aprendizado nessa prova, tem aprendizado nesse deserto, tem aprendizado nesse vale, mas é transitório, é só uma passagem. A chuva logo vai. O fato é que o Senhor nos chama para uma iada. E eu acho muito interessante, eu queria ler um texto. Eu acho que o meu tempo já está acabando, né? Eu queria ler um texto com vocês aqui, ó, que fala assim, ó, a respeito da oração. Calma que eu vou ter que avançar o negócio aqui. Ó, Efésios 6:11. Pensa que meu coração chega a aquece. Apóstolo Paulo falando a respeito da oração, ele estava falando das batalhas espirituais pela armadura em Deus. E ele fala assim, ó, orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Ele está nos convidando a orar. Mas como assim? Parece ser meio difícil. Como que a gente ora com o nosso dia tão atribulado? Com o nosso dia tão corrido? Aí eu aprendi uma coisa. Diga comigo, estátil. Diga comigo, estátil. Diga comigo, estátil. Estátil é uma prática monástica cristã, em que os irmãos daquela época, eles começaram a falar assim, mas peraí, eu tenho muito intervalo no meu dia, e nem sempre eu tenho um tempo para orar. E é claro que eu vou tirar o meu tempo de devocional, meu tempo de prioridade. Lembra de Mateus 6:33? O meu tempo em que eu vou me relacionar, em que eu vou meditar na palavra, e o Senhor vai falar comigo. Mas eu não sei se você já teve uma sensação de culpa, porque o tempo do dia passou e você não conseguiu falar com seu Deus. E às vezes eu me sentia culpada. Eu me lembro que eu era adolescente, lembra? Eu era da Deus e Amor, e aí eles falavam assim,
Irmãos, eu vou louvar, vocês estejam em espírito de oração. E talvez eles nem soubessem, mas o que eles estavam falando conecta aqui. E é engraçado porque a gente vai ler em 1 Tessalonicenses o Senhor falando assim, ó, orai sem cessar. O apóstolo Paulo falando para os irmãos de Tessalônica. Como que a gente ora sem cessar com tantas coisas? Com tantas atividades, com tanto trabalho, com tantas distrações. Esse estágio é a gente aproveitar os intervalos do nosso dia. Mas como? Que intervalo? Quando você está sendo atendido por alguém num balcão. Quando você está subindo e descendo de elevador. Não tem elevador? É escada? É. Quando você está indo de um percurso para o outro. Quando você está treinando na academia. E ele fala para a gente orar um pelos outros, pelos santos. Estágio é você aproveitar os intervalos vazios. Sabe de onde eles tiraram isso? Do livro de Salmos. Sabe os intervalos que está escrito Selá? É um termo na palavra hebraica. Eu quero te convidar a você ter os seus estágios. Sabe por quê? A palavra de Deus diz em Oséias 6, eu vou ler para não errar. O Senhor nos chama para um iada. Sabe o que é esse iada? Esse iada é um momento de intimidade. Então, se eu parar, meu olho fecha, é pequeno, gente, meu Deus. Eu vou falar, é 6:33, ele fala assim, ó. E conheçamos, e prossigamos em conhecer a Deus. Esse conhecer, ele vai falar do termo no original, iada. O iada, na Bíblia, primeira citação, está lá no livro de Gênesis. Fala assim, e Adão coabitou com Eva. E Adão, iada com Eva. Vamos substituir? E o Senhor quer um iada conosco. Esse iada é a tecnologia de maior intimidade em que duas pessoas podem ter. E aí o Senhor leva para uma questão, porque o que nós somos? Somos o quê? A noiva do Cordeiro. E o Senhor quer nível de intimidade com a gente. Então o Senhor quer o iada. O Senhor quer intimidade, relacionamento, do qual a gente consegue com a nossa devocional, com a nossa solicitude do nosso dia a dia. Mas as distrações, elas nos tomam. Sinceramente, para mim, uma parte do povo de Deus tem grande chance de não ir. Sabe por quê? As distrações. Eu atendo casais. E a queixa da mulher é o homem que não sai do celular. Trabalha com o celular, né? Ele não percebe, gente. Quando a gente está nesse automático, a gente não percebe. Sabe que eu fico imaginando o Senhor tentando nos envolver. Porque quando você está distraída, ô Gilena, vem cá. Ela não ouve. E o Senhor fala com a gente o tempo todo e a gente não ouve. Quando você ouve a voz do seu filho, quando você ouve a voz da sua mãe e do seu pai, você pode não estar olhando, mas você fala, minha mãe está aqui. Meu pai está aqui. A gente não tem no nosso ouvido para ouvir a voz do nosso Deus. Tem um livro. Aleluia. Tem um livro que fala assim, ó. Fala sobre os ardis do inimigo. Até esqueci o nome do livro, do danado do livro. Espera aí. Meu olho fecha, gente. Como é que eu enxergo? Carta de um aprendiz ao diabo. Ele fala assim, ó. A estrada mais segura para o inferno é gradativa. Ela é uma ladeira suave. O solo é macio, sem curvas acentuadas. Sem marcos e sem postes indicadores. Você vai e nem vê. Mas sabe o que acontece? Em Eclesiastes 3:10, 3:11 fala assim, que o Senhor fez tudo formoso e que Ele pôs a eternidade em nós, sem que nós percebêssemos. Então, quando você se sente vazio, é o Senhor te chamando para o momento da oração, para o momento do contato com Ele. Mas como que você vai discernir que não é dor, que é relacionamento, se você está tão distraída? O Senhor te chama. Olha o cuidado de Deus, Ele nos ama.
Ele envia o seu Filho, restaura a nossa relação com Ele. Ele coloca uma porção dele em nós. E Ele, quando vai ao céu, Ele fala assim: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vos deixarei um intercessor. E além dele ser um, eles vão te ajudar. Eles vão te consolar. E sabe o que acontece? Nós somos muito ingratas. A gente não reconhece. Sabe o que aconteceu? Quando a arca chegou na casa de Obed-edom, ficou 3 meses lá. Mudou tudo e a todos. Mudou o cenário. Valoriza a presença do teu Deus na tua casa, na tua vida. Queira, deseje, se preocupe, zele. Sabe qual é a diferença das virgens entre as prudentes e as loucas? Não era o local, não era a situação. Elas estavam na mesma condição. Mas uma delas tinha um azeite. O azeite simboliza, uma das coisas que simboliza é a presença de Deus. Você adquire esse azeite buscando, se relacionando. Onde eu compro, não tem onde comprar. Não tem. E os dias são tão maus, que se nós não nos mantermos firmes com relacionamento com Ele, entendendo quem eu sou em Deus e quem Deus é na minha vida, o que é fidelidade? Eu ter senso de pertencimento. Eu sei, eu não bebo. Eu não bebo. Por que eu não bebo? Não. Eu não bebo porque eu sou crente. Não, você não bebe porque você é crente. Você bebe porque você tem entendimento e você sabe a quem você percebe, você pertence. E você não precisa dessas coisas para ser feliz. A sua felicidade vem do seu Senhor teu Deus. A tua felicidade vem do seu Deus. Então você não precisa de coisas para suprir uma alegria e uma felicidade que é cultivada lá fora. Quando você conhece fidelidade, eu saber a quem eu pertenço. O Senhor Jesus está às portas. O momento que nós estamos é histórico. É crucial a igreja se posicionar. A cada dia. E eu não estou falando isso para assustar, porque é bíblico. Mas você precisa saber quem é você em Deus e Deus em você. O seu contato da vertical tem que estar ok, para os seus relacionamentos na horizontal estarem bem também. E você diminuir o impacto de tudo que acontece contigo, porque senão o seu emocional desestabiliza. O seu mental desestabiliza. O seu psicológico desestabiliza. Tem coisas que talvez você vai ter que precisar de uma ajuda e está tudo bem. A gente vai no médico, no ginecologista, no ortopedista, e por que nós não iríamos fazer e passar com um terapeuta, com uma psicóloga? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a gente só trata daqui para baixo, aqui não. Daqui eu vou no oculista, né, no oftalmo. A mente não. Que você se cuide. Que você cuide da sua relação com Deus. Tome cuidado com as distrações. Você lembra do vôlei, como que funciona? Tem uma pessoa que tem um papel lá, exerce a função do finta, né? Que é aquele que finge que vai dar um saque. Só que ele só finge para o outro vir e dar. Do mesmo jeito que tem estratégias no esporte, estratégias no exército, o inimigo, ele só observa. Ele sabe as suas fraquezas. Se você não gostar de pudim, eu não vou te oferecer um pudim. Vou te oferecer, você gosta de petit gâteau, né? Vou te oferecer um petit gâteau. A tentação vem, a distração vem daquilo que te atrai, que te aproxima, que te conecta. Não ignore os ardis do Senhor e nem tampouco extinguais o Espírito Santo. O Senhor te deu tudo. Ele te deu armadura, Ele te deu ferramenta, Ele te deu porção, Ele te deu graça, Ele te deu dunamis, Ele te deu tudo, só que você tem todas as ferramentas e simplesmente opta por não usar. E coloca a culpa ainda em Deus. Meu Deus, por que comigo? Então por que com você não e por que comigo? Ou por que não comigo, por que com você? Cada um vai ter uma aprovação. E está tudo bem, é aprendizado. As suas lutas te levaram ao que você chegou hoje. Tuas escolhas, tuas decisões, inclusive. Mas sabe o que, já terminando, o que me deixa imensamente feliz? Ele é o alfa e o ômega, eu comecei dizendo. Ele é o princípio e o fim. Não tem nenhuma novidade, está tudo escrito. A gente sabe o que vai acontecer no final.
A vitória é nossa. A gente só precisa seguir o que Ele pediu para nós fazermos e seguirmos. Nós só precisamos obedecer, porque a salvação nós não conquistamos. Nós só precisamos desfrutar dela, fazer o que precisa ser feito. Ele nos salvou já. É só seguirmos o que precisa. Por isso que Ele nos deixou um guia. A palavra de Deus fala assim, ó. E mais um pouquinho de tempo. E mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Ele está muito mais próximo hoje. Eu me converti quando eu tinha 13 anos. E desde os 13 anos eu ouço: o Senhor Jesus vai voltar, o Senhor Jesus vai voltar. O tempo dele é diferente, a gente entende isso perfeitamente. Mas hoje, eu creio muito que eu sou uma geração que desfrutará do arrebatamento. Que você possa se apropriar. O Senhor tem céu para você. O Senhor tem algo celestial para te oferecer. Porque se nós esperarmos em Deus para essa vida, nós somos dos mais miseráveis de todos os homens. Então aqui então espere pouco de você, espere pouco do próximo, mas espere muito de Deus. É uma fase do pastor Cláudio Duarte. Se comprometa com aquilo que você tem que fazer. Se responsabilize. Faça o que precisa ser feito. Desfrute da vida. Goze de tudo aquilo que Deus conquistou na cruz do Calvário. Não cuspa no prato da graça. Porque a graça é de graça, mas ela teve preço de sangue. Ela teve preço de sangue. Eu gostaria muito que você ordenasse algumas coisas na sua vida hoje. Que essa palavra faça base para algumas mudanças a partir de hoje na sua vida. Que você se posicione na sua vida familiar, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida escolar, profissional, estudantil. Que você se posicione como mãe, como esposa, como mulher de Deus. Que você se posicione ministerialmente. Porque a seara é tão grande, mas poucos são ceifeiros. Quando que nós vamos despertar? Eu quero orar com você, eu quero que você abaixe sua cabeça, por gentileza. Ah, Senhor, meu Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a nos posicionarmos diante do Senhor. E que Tua mão, a Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia nos sigam dia após dia, como diz a Tua palavra. Nos ajuda a mudar comportamentos, nos ajuda a mudar atitudes, nos ajuda a nos vencilharmos dos velhos hábitos, nos ajuda a nos posicionarmos diante do Senhor, diante da vida, diante das circunstâncias, diante das situações, diante da família. Que nós não sejamos, Senhor, negligentes. Que nós não sejamos, Senhor, omissas em nome de Jesus. Desperta essas mulheres, Senhor. Desperta cada uma que me ouve nesta manhã. Que a Tua boa palavra faça florescer dentro delas. Que elas sejam árvores frutíferas e frondosas, com raízes, Senhor, profundas. Faz elas florescerem no Senhor. Faz elas, Senhor, darem bons frutos em momento de cada, Senhor, da sua estação. Ah, meu Deus, sara as suas feridas, sara as suas emoções, trata, Senhor, dores e amarguras, traumas, bloqueios, alcança, Senhor, elas em bondade e misericórdia, cura com o Teu bálsamo aonde eu não posso entrar. Eu sei que o Senhor é o que entra, porque eu não tenho capacidade em mim nenhuma, é a Tua palavra que faz, é o Teu poder que faz. Por isso que vai de encontro a cada uma delas, meu Deus. Que haja um fôlego, que haja graça, que haja, Senhor, azeite nesta manhã sobre elas. Que haja, Senhor, transformação, restauração e renovação. Que elas despertem para uma vida com Deus, uma vida em Deus. Que elas entendam efetivamente a herança que o Senhor promoveu, a filiação que o Senhor promoveu. Elas são corredeiras em Deus, corredeiras em Cristo. Ah, meu Deus, fazem ela desfrutar de tudo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Nos ajuda, Senhor, a desfrutarmos plenamente da graça dos quais o Senhor nos alcançou. Em nome do Senhor Jesus, aleluias, glórias a Deus. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você. Que você corresponda ao chamado, ao posicionamento. Que essa palavra venha florescer dentro de você e que dê bons frutos. E que você posicione-se diante. O Senhor nos dá algumas oportunidades. Uma vez um pastor meu falou assim, ele trouxe uma palavra que a oportunidade vem e ela é muito rápida, ela vem montada num cavalo. E ela tem uma mecha muito grande.
Só que quando ela passar diante de você, você tem que pegar ela pela mecha para subir no cavalo, porque senão você perde a oportunidade e talvez ela nunca mais venha. Só que se você não estiver atento, se você não tiver apercebido, esse cavalo vai passar com esse cavaleiro e ele vai passar e você não vai conseguir embarcar. E a oportunidade se foi. Você tem uma oportunidade essa manhã, o aproveite, porque foi o Senhor teu Deus que te deu, amém? Glórias a Deus. Bendito seja o nosso Deus, aleluia.